Boa tarde, turma! Nós vamos continuar as atividades do livro As Aventuras de Marco Polo, hoje na página 216 em diante. Aqui nós vamos começar a falar sobre um tipo de texto chamado resenha. Resenha é quando uma pessoa escreve alguma coisa sobre um livro para que outras pessoas possam ler e ter interesse em comprar o livro. E aqui nós temos a resenha do livro As Aventuras de Marco Polo. Vamos ler essa resenha? Livro relata a fabulosa viagem do navegante italiano pelo Império Mongol. Você conhece a história de Marco Polo, que partiu de Veneza com seu pai e tio quando tinha apenas 15 anos, rumo a uma emocionante viagem ao Oriente e só voltou 24 anos depois, cheio de histórias para contar aos europeus? Não? Então mergulhe fundo na leitura de Marco Polo e sua maravilhosa viagem à China, de Janis Herbert, e conheça um pouco das aventuras do navegante italiano ao cruzar terras muito distantes das nossas, como a China, Pérsia, atual Irã, Tibete, Sri Lanka e Índia. Aqui a pessoa colocou na resenha uma foto ilustrando alguma coisa do livro. Detalhe da capa do livro Marco Polo e sua maravilhosa viagem à China. Então essa daqui é a capa do livro. Marco Polo tinha apenas 6 anos quando assistiu à partida de seu pai, Nicolo, e seu tio, Mafel, ao Oriente em viagem de negócios. Lá eles conheceram Kublai Khan, governante do Império Mongol, o maior reino do mundo na época. Quando os irmãos se preparavam para voltar a Veneza, o grande Khan pediu que eles retornassem no futuro com um frasco de óleo de lamparina da igreja de Santo Sepulcro, em Jerusalém. Eles cumpriram a promessa e anos mais tarde retornaram ao Oriente, só que dessa vez com o jovem Marco Polo a bordo. Começava aí a aventura de nosso personagem até chegar ao palácio de Kublai Khan. Ele conheceu muitas culturas e atravessou diversas terras conquistadas pelos guerreiros mongóis. Uma delas era a Pérsia, que no século 6 AC havia sido um grande império que ocupou parte da Ásia Central e Oriente Médio. Nossos viajantes também conheceram o Afeganistão, terra de montanhas íngremes e desertas que eles penaram para cruzar. Um dos lugares mais ricos que Marco visitou foi a China. Lá ele descobriu a religião budista, na qual seus praticantes tentam chegar ao Nirvana, liberação do sofrimento e da morte, por meio da meditação. A China era uma região com muito comércio e desenvolvida cientificamente. Foram os chineses, por exemplo, que inventaram o papel, a bússola, a pólvora e a porcelana. Após 3 anos e meio de viagem, chegaram enfim ao seu destino, a residência do Kublai Khan, na cidade de Shantung. Aos poucos, o carisma de Marco Polo conquistou o imperador, que resolveu fazer dele seu emissário. Marco deveria viajar por todo o reino e relatar a Khan tudo o que vira e ouvira. Aqui tem mais uma figura, que é a ilustração acima mostra a recepção de Marco na corte de Kublai Khan. Bom, então aqui, eu tenho mais um pedacinho aqui, ele continua falando sobre o livro. O rapaz passou 17 anos viajando pela Ásia como funcionário do imperador, tornou-se adulto, conheceu lugares exóticos e diferentes de tudo o que se conhecia na Europa Ocidental. Ele descobriu, por exemplo, que no Tibete, após os bebês nascerem, as mães se levantam para trabalhar e o pai da criança passava 40 dias deitado. Aí aqui tem um mapa das viagens. Após tanto serviço do imperador, nosso navegante cansou das viagens e quis voltar para sua terra natal. Em 1292, os Polos retornam à Europa e eles estavam tão diferentes de quando partiram que até seus parentes tiveram dificuldade de reconhecê-los.
mas a vida de Marco Polo ainda lhe reservaria surpresas. O livro Marco Polo e sua maravilhosa viagem à China narra todas essas histórias para o público jovem, de forma simples e envolvente. A obra, além de trazer em boxes uma série de curiosidades sobre as culturas orientais, possui no final de cada capítulo atividades orientadas, como preparação de papel, máscaras ou tapeçarias, exercícios de yoga, receitas e instruções de jogos chineses. E aqui está a indicação do livro. Então, aqui nesse texto, o autor está tentando despertar o interesse de todos para comprar e adquirir o livro a maravilhosa viagem de Marco Polo à China. Eu até fiquei interessada pelo livro, porque eu acho que deve ser bem legal essas atividades aqui que eles colocaram, que cada capítulo tem uma atividade. Seria até bom a gente pesquisar na internet o livro para ver se não é tão caro, né? Eu vou até fazer uma pesquisa e depois eu coloco lá no grupo do Zap para vocês. Bom, já lemos a resenha, agora vamos para a compreensão. 1. Qual é o assunto desse texto, gente? Fala sobre o quê? Vamos pensar. 2. O texto que apresenta o livro Marco Polo e sua maravilhosa viagem à China faz parte de uma revista voltada para crianças. Por que esse texto aparece nesse tipo de publicação? Eu falei aí, né? Por quê? Aqui é muito legal essa atividade. Número 3, vocês vão enumerar de acordo com os acontecimentos aqui da resenha. Então, o que aconteceu primeiro? O que aconteceu segundo? Vocês vão lendo e vão marcando aqui 1, 2, 3, 4. Não é marcar X não, tá, gente? É colocar os números na ordem que aparece no texto. No texto há um parágrafo, lembram que é parágrafo? Aqui, ó. Aqui tem um parágrafo, aqui tem 2 parágrafos, 3. Vamos contar quantos parágrafos tem isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seria até bom vocês colocarem o númerozinho do lado para facilitar a atividade. No texto há um parágrafo que apresenta uma avaliação sobre o livro. O que é avaliar? É dizer alguma coisa sobre o livro, se o livro é bom, se o livro é ruim. Então, é uma avaliação. Então, vocês vão olhar lá onde está escrito, a pessoa escreveu uma avaliação positiva ou negativa do livro e vai dizer qual é o parágrafo. É o parágrafo 1, 2, 3, por isso é bom numerar os parágrafos. Copie a frase em que fica clara a opinião do autor do texto sobre o livro. Vocês acham que ele falou bem ou mal do livro? Positivamente ou negativamente? Aonde que está nessa frase que ele fala do livro? Procura lá. Aí ele vem perguntando, a avaliação do livro é positiva ou negativa? E explique, não é só para botar positivo ou negativo não. Você tem que explicar por que você acha que ele avaliou o livro positivamente ou negativamente. D. Quais são as palavras presentes na frase transcritas confirma a sua afirmação? Então, você vai escrever a frase aqui, né? E depois vai dizer quais palavras que afirmam isso. E aqui está explicando o que é uma resenha. O texto As Aventuras de Marco Polo, que é esse texto que a gente acabou de ler, é uma resenha. Esse tipo de texto apresenta informações sobre livros, filmes, CDs, peças de teatro, exposições de arte, programas de televisão, seriados, entre outros. As resenhas podem aparecer em jornais, revistas e sites. Ou seja, resenha, gente, é um resumo de algum livro, de alguma série, de algum teatro, uma peça de teatro, a fim de que as pessoas tenham interesse de assistir ou de comprar o livro. Ao final do texto foram apresentadas algumas informações sobre o livro. Por que essas informações são tão importantes em uma resenha? Para despertar o interesse, né, gente? Quais são essas informações? Tem até aqui no final, depois vocês dão uma lidinha. Assinale a frase que explica uma das funções da resenha. E é de marcar X. Vamos ler e marcar o X. Ao longo da resenha foram apresentadas imagens. Lembra? A capa do livro também teve uma imagem no meio e depois o mapa das viagens. Qual das ilustrações revela a importância de Marco Polo? A primeira, a segunda ou a terceira? Dá uma olhadinha lá. Para você, por que essa viagem foi escolhida para acompanhar a resenha?
Aí vamos pensar, né? É a viagem à China que ele escolheu. Ele fez viagem para muitos lugares. Por que que é a China que foi escolhida? Ele fala por aqui. Por aqui, tá, gente? Depois vocês leem lá. Uma das imagens é o mapa da trajetória de Marco Polo. Qual é a importância desse mapa na resenha? Por que que ele colocou o mapa na resenha? Para mostrar quantas aventuras ele passou, né? Então, para despertar o interesse, olha, não foi só um lugar, ele visitou vários lugares. Então, assim, vamos escrever com as palavras de vocês aqui, tá? E 8, ao ler a resenha do livro e ver as imagens, você ficou curioso em conhecer o livro? Por quê? Aqui é pessoal, tá? Vocês vão dizer se vocês ficaram interessados, como eu, em pesquisar e ler o livro. Então, são essas 3 páginas, tá? 216, 217, 218, 219 e 220. Tem bastante coisa, hein, gente? Não deixa acumular, porque semana que vem a gente vai começar aqui a parte de ortografia, ok? Qualquer dúvida, estou no Zap. Um beijinho para vocês.